Bem, que o nosso universo é um local extremamente misterioso, isso a gente já sabe. Mas tem alguns objetos que são tão esquisitos que é difícil acreditarmos na existência desses. Por exemplo, as estrelas de nêutron. Essas estrelas elas têm uma massa mais ou menos igual à do Sol, mas um raio extremamente pequeno, e isso é o mais impressionante. Enquanto as estrelas de nêutron têm um raio de 10 a 20 km apenas, o que é muito pouco, o raio do Sol chega a quase 700 mil km. Isso significa o quê? Que uma estrela de nêutrons é super densa. Por exemplo, uma colher simples de uma estrela de nêutrons teria uma massa equivalente a 900 mil pirâmides do Egito. Ou seja, é algo impressionante e espantoso, até difícil de imaginarmos. Não é verdade? Hoje a gente vai conhecer uma coisa bem específica, o magnetar. Seja muito bem-vindo ao Super Conhecer e não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e inscrever-se no canal. É isso mesmo. O magnetar ele é muito pequeno, mas incrivelmente devastador. E é o fenômeno que exerce o maior magnetismo do universo. Para termos uma ideia, a explosão do magnetar, mesmo estando a uma distância tremenda, a milhares de anos-luz da Terra, pode afetar o magnetismo terrestre. Mas como é o processo de formação de um magnetar? Vamos lá. Essas estrelas de nêutron, chamadas de magnetar, podem ser chamadas de estrelas zumbi. É isso mesmo, porque elas nascem a partir da destruição de uma estrela e da explosão que formam as supernovas, espalhando matéria em todas as direções ao seu redor. Após o momento da morte espetacular dessa estrela, o núcleo permanece e detalhe com uma pressão imensa. Essa pressão gigantesca do núcleo de uma estrela que condensa as matérias pode dar origem aos nêutrons. As estrelas de nêutrons elas são pequenas, mas elas são extremamente densas e naturalmente com uma gravidade gigantesca. Elas giram numa velocidade super rápida e a velocidade está diretamente associada ao seu magnetismo. Quando você estiver um tempinho, faça o seguinte experimento. É como sentar-se numa cadeira no escritório com os braços abertos e você gira super rápido. Quando você fecha os seus braços, a velocidade aumenta e quando você abre os seus braços, a rotação diminui. Isso na física tem um nome chamado de lei de conservação de momento. É o mesmo que ocorre numa estrela de nêutrons. Quando ela diminui a sua área, ela gira cada vez mais rápido. Em outras palavras, ela ganha velocidade, por consequência, o seu magnetismo aumenta. Só que a gente está falando numa escala de centenas de rotações por segundo. Agora que a gente entendeu um pouco melhor sobre a formação do magnetar, a gente pode entender um pouco melhor sobre as suas características. Vamos lá. Lembrando que o magnetar ele tem um campo magnético mais potente do que qualquer outra coisa no universo. E como que a gente pode medir a sua escala? Bem, olha só, ele tem um poder quase que onipotente, que a gente pode constatar através de uma comparação muito simples. Sabe aquele ímã de geladeira que a gente coloca lá na geladeira de casa? Pois é, tem um magnetismo de 0,01 Tesla. Essa é a medida usada para a gente aferir o magnetismo no universo. Uma máquina de ressonância magnética, por exemplo, ela tem um poder de campo magnético em torno ali de 7 Teslas. Já o magnetismo de um magnetar em torno de 1011 Teslas. E quando se fala de universo, o magnetar ele tem uma característica bem interessante. Apesar de ter uma vida relativamente curta, para as escalas universais, ele vive intensamente. Por isso, ele é tão poderoso. A expectativa de vida de um magnetar, segundo os astrofísicos, é de mais ou menos 1 milhão de anos-luz, o que, naturalmente, é muito pouco para as escalas universais. E o seu campo magnético, mais ou menos 100 mil anos após o seu nascimento, vai se enfraquecendo rapidamente. E existem alguns magnetares que já foram catalogados. Por exemplo, no momento a gente já tem 23 magnetares catalogados e 6 potenciais candidatos. Contudo, estima-se que na nossa galáxia existam mais de 300 mil estrelas de nêutrons semelhantes. Os dois nomes dados para diferenciarmos diferentes magnetares são SGR e AXP, na lista dos magnetares intensos. Segundo a classificação dos físicos, o SGR é um repetidor de raios gamas suaves. É um fenômeno mais brilhante
incrivelmente devastador. O AXP significa pulsar de raio-x anômalos, e inicialmente pensavam que os pulsares ficavam dentro das estrelas binárias e produziam erupções intensas de energia, consumindo as matérias originárias das estrelas companheiras. Entretanto, foi revelado mais tarde que o AXP é uma estrela singular, e atualmente tanto um SGR e um AXP são considerados corpos celestes da mesma categoria. Em 2004, foi descoberto um magnetar, provavelmente o pior de todos conhecidos até hoje. A luz proveniente de algum lugar da galáxia refletiu e iluminou a atmosfera terrestre. Essa luz foi mais brilhante do que qualquer outra observada até hoje, inclusive se comparadas às explosões de supernovas. A energia emitida foi cerca de 150 mil anos de energia do Sol. Esse magnetar foi chamado de GR-180620 e é considerada a origem da explosão extraordinária que pôde ser constatada em 2004. Segundo o que se conseguiu descobrir, esse magnetar está localizado na constelação de Sagitário e fica do lado oposto da Via Láctea. Por sorte, esse magnetar estava muito longe da Terra, cerca de 50 mil anos-luz, senão já era.